tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aulinha da nossa EBD. Vamos começar com uma oração. Amém? Vamos orar comigo? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, que nós vamos ler a Tua Palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a ouvir a Tua voz, a entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós, Pai. No nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade e pedimos que o Senhor venha nos abençoar e ficar conosco. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Hoje nós vamos falar, o título da nossa lição é Falando com Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, né? Que quando a gente ora, a gente fala com Deus também, né? Então nós vamos ler vai estar lá o nosso texto bíblico vai estar lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Então fala assim, ó. O título é A Parábola do Juiz Iníquo. Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então, o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Agora nós vamos falar da parábola dos fariseus e do fariseu e do publicano. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, crianças? Nós lemos essas 2 passagens, essas 2 parábolas. A primeira foi do juiz iníquo e a segunda foi do fariseu e do publicano. Para aprender um pouquinho sobre o que Deus fala, sobre a nossa oração, né? Sobre a nossa perseverança, né? Em oração. A gente continuar orando e clamando e esperando no Senhor. A primeira do juiz iníquo
ele era um juiz iníquo porque ele não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Não temia a Deus e não respeitava também homem nenhum. Porque ele era um juiz e assim, mesmo sem temer a Deus e sem respeitar homem nenhum, mesmo sem fazer o que as pessoas estavam pedindo, né, o favor que elas estavam precisando, a vida dele não mudava e ele continuava sendo juiz, né, uma pessoa respeitada com o trabalho dele, vivendo a vida da maneira dele. Isso não interferia na vida dele. Mas essa viúva, ela sempre pedia a ele, porque ela sabia que o juiz, poderia resolver o que ela tanto estava precisando. Aí ela sempre chegava nele: julga a minha causa, né? Julga a minha causa contra o meu adversário. E ele ficou um tempão sem julgar, sem se importar com a necessidade daquela viúva. Ficou um tempão, né? Assim, não foi na hora que aquela viúva foi atendida, que aconteceu o que ela pedia. E isso vem nos mostrar que mesmo quando as coisas não acontecem da nossa maneira e na nossa hora, mesmo a gente orando, né, e buscando e pedindo, não é porque Deus não está nos ouvindo, não é porque Deus não vai nos atender, não é porque Deus não se importa com cada um de nós. Não é isso. É porque o tempo é de Deus. Se aquele juiz que era malvado atendeu a viúva, né, depois de um certo tempo, de tanto ela insistir, ele até falou, né? O juiz até falou, nossa, tá certo que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém, mas eu vou atender o que essa viúva tá me pedindo, porque ela tá me perturbando muito, né? Ela tá me incomodando muito, né? Agora mesmo ela me deixa meio que até doido. E foi onde ele resolveu atender o pedido dela. Agora, crianças, Deus vem nos mostrar. Imagina Deus, que é bom. Se o juiz malvado atendeu o pedido daquela viúva, imagina Deus, que é bom, né? E que nos ama. Mas, então, ele sabe o que é melhor para nós. Então, às vezes, não vai acontecer na nossa hora, não vai acontecer no momento em que achamos que estamos precisando, porque Deus cuida de nós, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Todas as nossas orações a gente não pede, né? Ou na maioria delas: Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida, né? E a vontade do Senhor para nós, às vezes não é a nossa, né? A que a gente acha que é certa, a que a gente acha que deve acontecer naquela hora. Então, crianças, é nosso dever, né? É nosso, assim, nós precisamos de orar sempre. Ai, mas não aconteceu. Não aconteceu amanhã. Não aconteceu daqui a um mês. Não aconteceu daqui a um ano. Não podemos desanimar. Não podemos desistir daquilo que a gente vem colocar em oração diante de Deus. Sabendo que se for da vontade do Senhor, Ele vai nos atender, mas não no nosso tempo, no tempo dele. O Senhor tem 3 respostas para nos dar quando oramos. Ele tem o sim, ele tem o não, ele tem também o espera. O sim vai depender dele, o não vai depender dele e o espera também. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que a gente tanto está pedindo. Enquanto na espera, Deus trabalha em nós, Deus nos prepara, né? Deus trabalha nas nossas vidas, Deus trabalha no nosso coração, para que seja bênção mesmo quando chegar a hora da gente desfrutar daquilo que a gente tanto pede a Deus. Na espera, Ele está nos preparando. O não do Senhor, Ele também está cuidando de nós.
porque é Ele que sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente achava que seria uma coisa. Deus vem e trata a gente como filhos amados do Senhor, né? E como um pai amoroso e cuidadoso e justo, também nos trata e vai cuidando de nós até no não. E no sim, é quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, que os nossos pedidos estão dentro da vontade do Senhor, né? Quando nós pedimos, se for de acordo com a vontade do Senhor, e Ele achar que é a hora, Ele vai nos abençoar. Porque a gente sempre coloca, né? Pede para Deus: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Faça a sua vontade, né? Então, Ele vai fazer a vontade dEle nas nossas vidas. E nós devemos confiar, e nós devemos esperar, e nós devemos perseverar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Na parábola do fariseu e do publicano, Deus vai nos ensinar também como que é uma oração que agrada a Ele, né? Porque é igual, o fariseu, ele era uma pessoa religiosa. Ele era uma pessoa religiosa, ele ia aos cultos, ele dava os dízimos. Só que quando ele foi orar, ele tinha orgulho. Ele não tinha aquela humildade, ele tinha aquela altivez, né? E ele orou de si mesmo. Ele falou dele o tempo inteiro. Ele já começou a oração falando dele. Obrigada porque eu não sou, e comparando com o publicano, né? Obrigada porque eu não sou igual aquele publicano. Porque eu dou dízimo de tudo que eu tenho, porque eu obedeço às leis, né? Porque eu, né? Foi uma oração de si, dele para ele mesmo, né? Agora o publicano, no entanto, bateu no peito e disse para Deus ter misericórdia dele, que ele era um pecador. Essa oração Deus se agradou e ele voltou para casa justificado, porque ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu a sua pequenez e ele reconheceu a sua total dependência do Senhor, que sem o Senhor ele nada era. Então, esse é um tipo de oração que agrada a Deus, né? Que nós devemos sempre orar dessa forma também. Nós devemos sempre reconhecer, entrar na presença do Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, reconhecendo que nós somos dele, que ele está no centro das nossas vidas, no controle, no governo das nossas vidas, né? Que ele é soberano sobre cada um de nós e que nós precisamos dele em todo o tempo, que por nós mesmos nós não conseguimos dar frutos que agradam ao nosso Deus, mas nós precisamos estar com Jesus, de estar firmado, né? De estar recebendo da nossa fonte, que é o Senhor Jesus, né, crianças? Essas duas parábolas vêm nos mostrar, vêm nos contar sobre um pouco sobre a oração, sobre a nossa fala com Deus, a nossa conversa com Deus, e que nós devemos ser perseverantes, mesmo que pareça demorado. Mas está demorando demais. Mas continua tendo fé, continua pedindo, continua perseverando, mas sempre buscando pedir dentro da vontade do Senhor, né? Porque é essa que vai prevalecer nas nossas vidas. Amém, crianças? Então, a nossa história de hoje acabou. Vamos fazer uma oração agradecendo o que Deus nos ensinou, o que Deus falou com cada um de nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigada por mais esse momento na Tua presença, por mais esse privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra, de podermos ouvir a Tua voz, de podermos aprender com o Senhor. Deus, fortaleça o nosso coração,
fortaleça a nossa fé, que a gente continue perseverante na oração, que a gente continue firmes, clamando ao Senhor em todo o tempo, dependendo do Senhor em todo o tempo, pedindo perdão pelos nossos pecados, sempre que formos falar com o Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, Senhor. Oh, Pai, nós somos pequenos demais diante de Ti, mas nós agradecemos por sermos Teus filhos, Deus. Nós precisamos do Senhor. Fique conosco em todo o tempo. Cuida de cada um de nós, cuida dos nossos pais, cuida da Tua igreja, cuida das nossas vidas. Cuida, Senhor, de cada um, Pai. Muito obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor.